Agora, a partir do equilíbrio químico, vou colocar aqui para gravar, né? Depois eu vou postar essa aula lá na plataforma para vocês. Bom, questão do equilíbrio químico, né? Então, cinética química e equilíbrio químico são os conteúdos aí da avaliação 2, né? Os conteúdos aí do segundo bimestre. Vamos lá, então. Equilíbrio químico. Essa parte do equilíbrio químico, nós veremos hoje uma parte mais introdutória, né? A parte do equilíbrio químico também tem um pouco aí de matemática, né? Matemática aí que é a marca da ciência moderna, né? O equilíbrio químico tem um pouquinho de matemática também, nós iremos fazer algumas relações, né? Chamadas constantes de equilíbrio, enfim. Mas isso será um conteúdo para a próxima aula, né? Antes disso, vocês têm que ler lá o capítulo, né? Se interarem um pouquinho melhor aí do conteúdo. Hoje será, portanto, uma parte mais introdutória. Vamos lá, então. Equilíbrio químico, reações reversíveis, né? É interessante que o equilíbrio químico ele traz uma verdade, né? Uma verdade, assim, talvez até um pouco incômoda, né? Vamos dizer o seguinte, né? Nem todas as reações, elas são processadas 100%, né? Existem certas reações que você pode colocar uma quantidade, por exemplo, 100 gramas de um reagente A mais 100 gramas de um reagente B. Aí vai formar o produto é AB, vamos supor. Se nós considerássemos lá a lei de conservação de massas, que é a lei do Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, né? Tudo se transforma. O que eu quero dizer é o seguinte, então se eu coloco 100 gramas de A mais 100 gramas de B, como nada se cria, nada se perde, lá nos produtos vai ter que ter a mesma quantidade de massa dos reagentes. Então é 100 gramas de A mais 100 gramas de B, 200 gramas no total de reagentes. E vamos supor que está formando ali um produto, não vou colocar B, um produto X, né? Apenas um produto, para a gente simplificar. Então, quantos gramas, né, deveriam ser formadas aí desse produto, né? Até quantos gramas poderiam ser formadas, né? 200 gramas. Porque é 100 gramas de um reagente, 100 gramas do outro, 200 gramas no total, logo a quantidade de produto deve ser igual, 200 gramas. Só que o que acontece? Na prática, olha que interessante, né? E o equilíbrio químico ele é muito importante por causa disso. Esse estudo do equilíbrio químico, né? Essa descoberta, né, que os químicos fizeram a partir das pesquisas científicas. Né? Isso se deu ali no final do século XIX, depois no século XX, né? Eles continuaram aí com as pesquisas, lapidando aí esse conceito de equilíbrio químico. Então, o que eles descobriram? Que, na verdade, muitas vezes isso não ocorre. As reações, elas não processam. Elas não são processadas aí 100%. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Toda a quantidade de reagente que nós utilizamos, nem sempre toda essa quantidade é necessariamente convertida em produtos. Ou um produto, por exemplo. O que ocorre muitas vezes é o seguinte, tem 100 gramas de um reagente, 100 gramas do outro, e são formados ali, vamos dizer, 80 gramas de produto. 100 gramas de produtos, ao invés de 200. São formados 150. Logicamente, o que está ocorrendo? Se não é formado, né, a quantidade máxima que os cálculos estequiométricos sugerem de produto, se não são formadas as quantidades máximas de produto, quer dizer que está sobrando reagente. Então, muitas reações, é justamente isso que ocorre. Nem todo reagente é convertido em produto, portanto, sobra reagente no meio reacional. E eles atingem aquilo que nós chamamos de equilíbrio químico. O que ocorre, na verdade, é o seguinte: o produto que é formado, ao mesmo tempo que ele é formado, ele também pode ser decomposto, formando
os reagentes de partida, ocorrendo, portanto, uma reversibilidade na reação química. Então, uma reação reversível é uma reação que, ao mesmo tempo que é formado o produto formado pode se decompor, dando origem novamente aos reagentes de partida. Bom, isso acontece muito em meios reacionais, que envolvem gases, por exemplo, mas nas reações de combustão, isso não ocorre. As reações de combustão, né? O que são reações de combustão? Reações na presença do gás oxigênio, né? Essas reações, elas são exemplos de reações que não são reversíveis. Por exemplo, se você colocar fogo ali no álcool, né? Um exemplo, o álcool ele vai ser consumido, ele vai reagindo com o gás oxigênio, né? Contido na atmosfera. A reação vai acabar em determinado momento, né? Porque o álcool ele vai ser consumido totalmente. E vai ser formado como produto o quê? Né? Dióxido de carbono. Né? A gente fala muito do dióxido de carbono, né? Que é o CO2. Ele é liberado nessas reações de combustão, né? Tanto do álcool, da gasolina, enfim. Vai ser formado como produtos o CO2 e a água, né? Mas olha que interessante, né? A água e o CO2, elas não vão se unir ali nos produtos e formar os reagentes novamente, né? Formar lá o etanol, por exemplo, e o oxigênio. Então, a reação entre etanol e oxigênio, a partir dessa reação, forma CO2 e água. Só que o inverso ele não ocorre, né? CO2 mais água, formando aí o etanol e oxigênio. Em condições, assim, eu falo que não ocorre em condições ambientes. Quando nós falamos de reversibilidade, são reações que em condições ambientes, né, o produto formado é decomposto, formando novamente ali os reagentes. Então, o CO2 liberado nas reações de combustão e a água liberada também nas reações de combustão, tanto do etanol, gasolina, querosene, diesel, né, tudo quanto é combustível. O CO2 liberado e a água, eles não irão formar novamente os reagentes. Portanto, essas reações, elas são consideradas reações irreversíveis. Como eu disse, né, nas reações reversíveis, assim que os produtos são formados, começam a reagir, formando aí novamente os reagentes. A grande moral da questão das reações reversíveis é que muitas reações, nem toda a quantidade de reagentes é convertida em produto. E o produto formado, ele acaba se decompondo, né? Formando ali os reagentes de partida. Um exemplo de reação reversível, aliás, essa reação ela é muito importante, né? É uma reação muito importante, que é a formação da amônia. Você pode falar, mas professor, eu nunca nem ouvi falar da tal da amônia, né? Para que serve essa tal da amônia, né? Olha, talvez você não tenha ouvido falar dela, né? Mas a amônia, ela é utilizada primeiramente como um precursor, né? Ela em si, ela não é utilizada diretamente, a amônia em si, né? Mas ela é utilizada em outras reações químicas, né? Ela é obtida, ela tem que ser obtida em larga escala, e a partir dela são obtidos, por exemplo, explosivos e também, além da importância bélica, a amônia, ela também é precursora de muitos fertilizantes, né? Os fertilizantes nitrogenados. Então aí nós podemos fazer aí uma relação, né? Uma relação direta com a questão da agricultura, né? A agricultura,
uma descoberta, né, uma invenção humana, né, de milhares de anos atrás. Na agricultura é muito importante, né, o uso de fertilizantes, né, principalmente por causa ali do processo, né? Por exemplo, planto soja, recolhe o soja, então a matéria orgânica ela não é devolvida para o solo. Então, o solo ele vai empobrecendo, porque planta o soja, recolhe o soja, né? E boa parte dessa matéria orgânica não é devolvida para o solo. Então, o solo vai empobrecendo, logo é necessário nós enriquecermos o solo. E o que enriquece um solo? São os fertilizantes. Entre eles, um fertilizante de grande importância são os chamados nitratos, que fornecem para o solo um dos 3 macronutrientes, né? Os 3 macronutrientes são o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Os nitratos fornecem o nitrogênio. E estes fertilizantes à base de nitrato, eles são obtidos a partir da amônia. A partir da amônia também, pode ser obtido um ácido de grande importância, né, para a indústria química, né? E é um ácido que é comum nos laboratórios de química, apesar de que o seu manuseio, né, deve ser muito cuidadoso, porque é um ácido forte, né, um ácido muito oxidante, que é o ácido nítrico, né, o HNO3. O ácido nítrico ele é obtido a partir da amônia também. Então, a formação da amônia, a obtenção da amônia, né, ela é muito importante mesmo. E a amônia ela pode ser obtida aí a partir dos reagentes, né, o gás hidrogênio, fórmula química H2, né, o gás hidrogênio, ele é constituído aí por 2 átomos do elemento químico hidrogênio, portanto é uma substância simples, né? Reação do gás hidrogênio com gás nitrogênio. O gás nitrogênio, fórmula química N2. Portanto, uma ligação covalente entre 2 átomos do elemento químico nitrogênio, portanto, também uma substância simples. A partir da reação entre estas duas substâncias simples, é formada, portanto, a amônia, né, que é uma substância composta. A amônia é obtida, né, portanto, a partir aí da reação entre o gás hidrogênio e o gás nitrogênio, formando, portanto, a amônia. E não é qualquer quantidade, né? Nós temos aí uma relação, né? Vamos lá. São 3 mols de gás hidrogênio reagindo, portanto, aí com o 1 aqui que está implícito, né, na equação química, 1 mol de gás nitrogênio, formando aí 2 mols de amônia, NH3. Como eu disse, a formação da amônia é um exemplo de reação reversível. E em uma reação reversível, entre os reagentes e o produto, ao invés de nós colocarmos uma flechinha, né, que indica ali a formação do produto, nós temos que colocar 2 semiflechas. Uma apontando ali para a amônia, né, uma semiflecha apontando para a amônia, e a outra apontando ali para os reagentes. Nós temos, portanto, aqui ó, a simbologia, né, de uma reação reversível. 2 semiflechas, uma apontando para o produto e a outra apontando ali para os reagentes. A reação de formação da amônia, nós iremos discutir ela posteriormente, né, ainda aqui no equilíbrio químico. Porque a própria história, né, da formação da amônia envolve, né, essa questão aí do equilíbrio químico, como o descobridor, né, da amônia, né, a partir do hidrogênio e nitrogênio, ele utilizou aí os conceitos de equilíbrio químico para solucionar esse problema. É muito interessante observarmos
que as teorias já existiam, os princípios, né, que norteavam o estudo do equilíbrio químico. E esse homem que conseguiu obter a amônia, ele utilizou esses conceitos, né? Interessante que na ciência, muitas vezes, acontece isso. Acontece essa questão, né? De repente, alguém está estudando algo que aparentemente naquele momento não tem nenhuma serventia, né? Mas muitas vezes aquele estudo, as teorias que ali foram desenvolvidas, podem ser futuramente utilizadas, né, em outras situações. E foi o que ocorreu aí na obtenção da amônia, né? O homem que obteve a amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio, um químico alemão, né, chamado Fritz Haber, ele utilizou o conhecimento do equilíbrio químico, alguns princípios, inclusive nós iremos estudar aqui na disciplina posteriormente. E ele utilizou estes princípios para obter aí a amônia. A partir desse processo, que é conhecido como processo Haber, é obtido a amônia até os dias atuais. É interessante que antes desse processo, o pessoal eles tinham que utilizar alguns minerais da natureza para produzir, né, os explosivos e para produzir também fertilizantes. Minerais nitrogenados, como no caso do salitre, né, lá do Chile. Salitres são nitratos, né? Nitratos de potássio, nitratos de sódio. Então, eram utilizados esses salitres. Só que tem toda uma problemática, né, por trás. Porque é uma rocha, tem que ser extraído da rocha, a fonte não é inesgotável, né, vamos assim dizer. E o Fritz Haber, né, ele conseguiu, portanto, driblar estas dificuldades e ele pensou, né, como obter amônia e não dependermos, né, desses minerais. Ele era da Alemanha, né, o Chile está aqui na América do Sul, imagina, né, havia aí uma exportação no início do século XX, né, lá para a Alemanha. Então é bem longe, né? E como não dependermos disso, né? Então ele pensou na seguinte questão: o hidrogênio ele é facilmente obtido, né? O hidrogênio ele tem pequeníssimas quantidades, né, na forma natural, então ele tem que ser obtido industrialmente, mas é facilmente obtido. Se você tiver um ácido no laboratório, por exemplo, uma reação entre um ácido e um metal, né, um ácido clorídrico, por exemplo, com alumínio, forma gás hidrogênio. Então ele é facilmente obtido. Né? Ele pode ser obtido, por exemplo, a partir da decomposição da água, né? A água ela é decomposta em gás oxigênio e gás hidrogênio. E ele pensou o seguinte, né? O hidrogênio é facilmente obtido e nós temos também a questão do gás nitrogênio. O gás nitrogênio tem pouco ou tem muito, né? Na natureza, né? Gás nitrogênio tem muito, muito gás nitrogênio. E onde está o gás nitrogênio? Está no ar que você está respirando agora, né? 78% do ar atmosférico, né? 78% em massa, corresponde aí ao gás nitrogênio. Né? Muitas pessoas acreditavam, né, acreditam, né, que a atmosfera é constituída exclusivamente ou em maior quantidade pelo gás oxigênio, né? Só que não. O gás mais encontrado aí no ar atmosférico é o nitrogênio. Então ele teve essa sacada, né? Ele além de utilizar, interessante que além de ele utilizar os princípios aí do equilíbrio químico, né, para obter a amônia, ele também teve que desenvolver toda uma engenharia, né, para produzir em massa. Então, ele trabalhou com os conceitos e os princípios do equilíbrio químico, e para produzir em massa ele desenvolveu, né, todo um aparato. Né? E é muito interessante, aqui nós estamos tratando, portanto, de uma equação química, né, que é reversível, que é a produção da amônia. Né? Eu estou contando aqui uma história para vocês. Né? É muito interessante que o cenário de tudo isso, o cenário de fundo, né, era a Primeira Grande Guerra Mundial. Interessante isso. E naquela época, a Alemanha estava em guerra, né? Ali contra a Inglaterra, né? Havia outros países, né? Mas os principais ali envolvidos eram a Alemanha e a Inglaterra. E o que acontecia naquela época, né?
Acho muito interessante essa história. Os alemães, eles precisavam lá do mineral que vinha do Chile, né? Como eu disse, para produzir fertilizante ou para produzir, como era época de guerra, né? Produzir aí os explosivos, né? Olha que interessante. E eles precisavam lá do salitre do Chile. Só que a Inglaterra era conhecida como a polícia dos mares, né? E todo o salitre que vinha, a Inglaterra interditava. A Inglaterra tinha uma frota marítima muito potente, né? E todo o salitre que vinha do Chile era interditado aí no caminho. Por que eu tô dizendo isso, né? Como que move a ciência, né? Como a ciência se move, né? A ciência, ela se move geralmente a partir de uma situação problema, né? Aliás, não é só a ciência, né? Todos nós aí no dia a dia, né, nos movemos a partir de uma situação problema. Basta você pensar um pouquinho aí no seu dia a dia, você vai perceber isso, né? O que te move a pensar muitas vezes, né? Fazer isso ou aquilo, você vai perceber que muitas vezes é uma situação problema. Então, a Alemanha, ela tinha uma situação problema, né? Como fazer explosivos e como fazer fertilizantes. Explosivos para a guerra e o pessoal tinha que comer, né? Portanto, tinha que ter fertilizante. Aí que entra o gênio aí do Fritz Haber, né? Que conseguiu, portanto, driblar, né, esse problema, essa barreira. Né? O problema, como eu disse, ele nos faz pensar, né? Havia a situação problema, Fritz Haber pensou e ele descobriu uma forma de produzir, né, o precursor aí de fertilizantes e explosivos, a amônia, a partir de uma fonte praticamente inesgotável, que é o nitrogênio atmosférico, e a partir também do hidrogênio. É interessante observar que ele teve que utilizar, portanto, todos os princípios e conceitos, todos os estudos que já haviam sobre equilíbrio químico, para driblar a situação, por um motivo bem interessante. O gás nitrogênio, ele é um cara muito difícil de se lidar, né? Ele é muito fácil de se obter, mas fazer ele reagir, aí é uma outra conversa. Foi aí que ele teve que utilizar os conceitos de equilíbrio químico para driblar a forte energia de ligação entre os átomos de nitrogênio. E ele conseguiu fazer isso, obtendo aí amônio com quantidades apreciáveis, né, tendo um bom rendimento. Quando se fala em reação química, sempre nós temos a ideia de um bom rendimento. Na indústria, sempre preza, né? Eles sempre prezam o bom rendimento. E foi isso que o Haber conseguiu. Inclusive, por causa desse trabalho, né? Desse feito, ele ganhou o prêmio Nobel, né? De Química. Se eu não me engano, foi em 1920, né? 1919, 21, algo do tipo. Ele ganhou o prêmio Nobel de Química. Então, o exemplo aí da obtenção da amônia é um exemplo aí, né, de reação reversível, que, como eu disse, não é representada, né, ali entre reagente e produto. Nós não podemos colocar uma flechinha, né, uma flechinha ali apontando apenas para o produto. Né? Tem que ser duas semiflechas, uma apontando para o produto e a outra apontando ali para os reagentes, indicando que, ao mesmo tempo que é formado o produto, também este produto é decomposto, né, formando ali os reagentes de partida. Então, nós podemos dizer o seguinte, vamos aí considerar ainda a reação de formação da amônia. 3 mols de gás hidrogênio mais 1 mol de gás nitrogênio forma, portanto, 2 mols de amônia e pode ocorrer, portanto, a reação inversa. A formação da amônia é a reação direta, né? É a reação direta. O inverso, ou seja, a partir dos 2 mols de amônia, a formação de 3 mols de gás hidrogênio e 1 mol de gás nitrogênio. O inverso, portanto, é a reação inversa. Então, nós temos aqui duas velocidades que atuam. A primeira nós chamamos de velocidade direta, que é a velocidade com qual a reação ocorre na direção da formação do produto. E temos também a velocidade inversa,
que é a velocidade na qual o produto formado se decompõe nos reagentes de partida. Vamos analisar aqui o gráfico, né? Os gráficos são bem importantes, né? Porque a partir deles a gente consegue ter uma ideia, a gente consegue interpretar, né? O gráfico ele representa, ele não sai do nada, né? Ele sai da teoria. Portanto, se você consegue interpretar um gráfico, né? Você consegue entender também a teoria. Se você entende a teoria, quer dizer que você deve conseguir aí interpretar um gráfico, né? Não só os gráficos, eu sempre falo que também as equações matemáticas, né? A química, a física, né? A biologia também, mais pronunciadamente a física, né? Se expressam a partir da linguagem matemática. E as fórmulas matemáticas que encontramos também na química, elas sempre representam aí a teoria. Posteriormente, como eu disse, nós iremos abordar algumas formulinhas matemáticas, né? Elas não são difíceis, né? São relações simples, né? Eu garanto que são mais simples, né? Na minha opinião, pelo menos, do que as fórmulas que vocês estudam aí na física, né? Portanto, o gráfico, nós temos que interpretar o gráfico, né? O gráfico ele representa aí a teoria. Se você entende a teoria, entende o gráfico. Se você entende o gráfico, você está entendendo, né, está interpretando também a teoria. Então vamos lá. Como qualquer gráfico, aí nós temos aqui dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Aqui no caso, no eixo Y, né? Nós temos o V. O que é o V, né? O V é V de velocidade. E aqui no eixo X, está claro aqui, né? É o tempo. Então, nós temos uma relação da velocidade com o tempo. Um gráfico bidimensional, como esse, portanto, ele relaciona aí duas variáveis, né? Nesse caso, velocidade com o tempo. Nós temos aqui VD, que é velocidade direta, e VI, que é velocidade inversa. A velocidade direta, como eu disse, dando aqui o exemplo da formação da amônia, é a velocidade de formação do produto, e a velocidade inversa é a velocidade de decomposição do produto nos reagentes de partida. Perceba o seguinte, ó, o que este gráfico nos diz, né? Nos diz assim, entre aspas, né? Mas o que ele nos revela? Ele nos revela o seguinte, ó, a velocidade direta no tempo zero, no tempo zero, 0 segundos ou 0 minutos, enfim, no tempo zero. A velocidade direta ela é maior do que a velocidade inversa. A velocidade inversa no tempo zero, ela é zero. A velocidade ela ainda não tem um valor diferente de zero no tempo zero, né? E a velocidade direta ela é maior ali no tempo zero. Vamos considerar agora um tempo diferente do tempo zero, né? Esse tempo aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, uma imagem em y para a velocidade direta. Nós temos aqui, ó, o tempo, por exemplo, o tempo diferente de zero. Então, seguindo aqui, ó, olha o ponto que nós atingimos aqui na velocidade direta. Então, nós temos uma imagem correspondente no eixo y. Isso acontece também com a velocidade inversa. Nós temos um correspondente aqui no eixo y também. Perceba que a velocidade direta estava aqui nessa posição, né? Ela tinha esse valor aqui de início. E a velocidade inversa tinha este valor aqui no início. Após um tempo, o que ocorre? A velocidade inversa terá este valor, ou seja, vai ocorrer aí um aumento. Após um tempo, a velocidade direta terá este
valor, vai ocorrer, portanto, uma diminuição. E assim por diante. A velocidade direta, como nós percebemos aqui nessa curva ascendente, ela vai diminuindo, e a velocidade inversa, como percebemos aqui nessa curva crescente, né, ela vai aumentando. Mas perceba o seguinte, né, não diminui para sempre e nem aumenta para sempre. Chega um momento que as duas irão formar aí uma reta. Uma reta. Ou seja, elas irão coincidir. Ou seja, VD tornar-se-á igual a VI. Velocidade direta será igual a velocidade inversa. Esse ponto aí, nós chamamos aqui de EQ. O que é o EQ? É o equilíbrio químico. Portanto, no equilíbrio químico, a velocidade direta será igual à velocidade inversa. No equilíbrio químico, a velocidade de formação do produto será igual à velocidade de decomposição desse produto, considerando uma reação reversível. Nós temos aqui outro gráfico. Agora, esse gráfico aqui, ele relaciona duas variáveis diferentes. No primeiro caso, nós tínhamos velocidade e tempo. Agora nós temos esse símbolo aqui, né? Dois colchetes. Esse símbolo aqui, ele representa a concentração, seja a concentração molar ou a concentração comum, representa a concentração, tanto a concentração dos reagentes quanto a concentração do produto. Então, nós temos agora, nesse segundo gráfico, uma relação entre concentração dos reagentes e produto com o tempo aí de reação. Então, o que nós podemos interpretar a partir desse gráfico? Perceba que a concentração do hidrogênio no tempo zero aqui, né? Vamos colocar a concentração de hidrogênio, considerando ali a equação química, né? A concentração de gás hidrogênio, ela é maior ali do que a concentração de gás nitrogênio. Nós temos, portanto, 3 mols, né, de gás hidrogênio para 1 mol de gás nitrogênio. A concentração, portanto, de gás hidrogênio no início, ela é maior. Se nós misturarmos ali as quantidades conforme a equação química, a concentração de gás hidrogênio, né, o volume de gás hidrogênio, porque são gases, né, será 3 vezes maior do que o volume de gás nitrogênio. A concentração de gás hidrogênio será, portanto, maior também. A concentração do NH3, no entanto, de início, no tempo zero, é igual a zero. Porque o NH3 é a fórmula química da amônia, né? A amônia, lembrando que é o produto, né? Então, no início, a concentração da amônia é zero. E a concentração dos reagentes, obviamente, tem que ser diferente de zero, porque eles que irão reagir dando origem ao produto. Então, o que ocorre depois de um tempo? Vamos colocar aqui, ó, esse tempo aqui, ó. Uma imagem em X, o tempo. Vamos então seguir aqui, ó. Ao passarmos aqui pelo NH3, nós teremos, portanto, agora uma imagem em Y. Seguindo aqui com essa retinha, vamos... Olha, chegamos agora no N2. Considerando o mesmo tempo, nós teremos agora uma imagem também no eixo Y. Considerando o mesmo tempo, teremos também para o H2 uma imagem em Y. Perceba que depois, então, de
uma determinada quantidade de tempo, a concentração do hidrogênio, ela diminuiu. E a concentração do nitrogênio também diminuiu. Já a concentração do NH3 aumentou. A concentração de hidrogênio e nitrogênio diminui porque eles estão sendo consumidos na reação química. Então, a concentração, a matéria hidrogênio e a matéria nitrogênio está sendo consumida, portanto, a quantidade de matérias de ambos gases está diminuindo. Já NH3 está sendo formado, porque à medida que vai sendo consumido H2N2, vai sendo formado, na mesma medida, NH3. Logo, a concentração, depois de um certo tempo, de NH3, ela vai aumentar. Bom, a curva para o H2N2, obviamente, será ascendente, e a curva para o NH3 será crescente. Só que tem um determinado ponto aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Temos um tempo específico, né? Tem um determinado ponto aqui que as concentrações, elas não mudam mais, sendo representadas, portanto, por retas. A partir desse ponto, né, são representadas por retas. Isso significa que a imagem em Y, que reflete a concentração, não vai ser mais alterada. As três substâncias, depois de um determinado tempo, portanto, não terão mais as suas concentrações alteradas. Isso também reflete o estado de equilíbrio. O ponto onde a concentração dos reagentes e do produto não se altera mais, reflete também o estado de equilíbrio. É nesse estado de equilíbrio químico, como eu disse anteriormente, que a velocidade direta ela se igualou à velocidade inversa. E a concentração dos reagentes e do produto, a partir desse ponto de equilíbrio, as concentrações permanecerão constantes. Olha que interessante. A concentração permanecerá constante, não igual. Portanto, no equilíbrio químico, teremos ali no meio reacional gás hidrogênio, gás nitrogênio, que não reagiram totalmente, e amônia, que não foi formada em sua totalidade. No entanto, a concentração no equilíbrio químico destes constituintes da reação não serão iguais. O que é igual no equilíbrio químico é a velocidade direta e a velocidade inversa. A concentração não será igual. Bom, portanto, pessoal, é muito importante interpretarmos estes dois gráficos para nós compreendermos melhor o que significa o equilíbrio químico. Então, nós temos aqui à esquerda o gráfico da velocidade pelo tempo e à direita, concentração pelo tempo. Nas reações químicas reversíveis, o processo não cessa. Na verdade, a reação química continua acontecendo. Nós vimos anteriormente que no equilíbrio químico, portanto, VD é igual a VI e as concentrações no equilíbrio químico permanecerão constantes. Olha que interessante. As concentrações permanecerão constantes. Isso não quer dizer que não esteja ocorrendo reações químicas. Na verdade, está ocorrendo reações químicas. Lembrando que velocidade direta se torna igual à velocidade inversa. Ou seja, a velocidade de formação e a velocidade de decomposição, a velocidade inversa, elas representam um fenômeno que ainda está ocorrendo. A questão é que
a velocidade direta se iguala à velocidade inversa no equilíbrio químico. Portanto, o fenômeno ainda está ocorrendo, ainda está sendo formado produto. E ainda este produto está sendo decomposto nos reagentes de partida. Só que a velocidade direta se torna igual à velocidade inversa, ou seja, a taxa de formação de produto, de certa forma, se iguala ali à taxa de decomposição desse produto. Portanto, como foi representado no outro gráfico, a concentração de ambos, os reagentes e produtos, continuam constantes. Isso, como eu disse, não quer dizer que reação química não esteja ocorrendo. Está ocorrendo, mas já não altera mais a concentração. Ou seja, vamos supor que duas moléculas, no equilíbrio químico seria mais ou menos isso. Ó. Uma molécula vira produto e um produto, uma molécula de reagente se transforma em produto e uma molécula de produto se transforma em reagente. Uma molécula de reagente se transforma em produto e uma molécula de produto se transforma em reagente. E assim por diante. A taxa, ela se igualou, a velocidade direta se igualou à velocidade inversa. Percebo que pelo gráfico nós percebemos ali que, de início, vamos supor assim, eram 4 moléculas de reagente, se transformam em 4 moléculas ali de produto, e essas moléculas de produto, elas não são todas formadas, elas não são todas decompostas, né, em reagentes. Então, a velocidade direta, de início, ela é maior do que a velocidade inversa. Só que vai chegar um momento que elas vão se igualar, ou seja, a taxa de formação de produtos se tornará igual à taxa de decomposição desse produto. Então, o equilíbrio químico, ele não é um processo estático. Chegou no equilíbrio químico, acabou a reação química, né? Não, na verdade, as reações químicas estão ocorrendo, mas já não haverá mais uma mudança na concentração, né, dos reagentes ou dos produtos. Então, o equilíbrio está no fato de a reação ocorrer nos dois sentidos, com a mesma intensidade, coexistindo reagentes que sobraram e produtos que foram formados. Bom, eu vou dar um intervalinho para vocês, pessoal, de 6 minutinhos, 7 minutos, às 16h50. Vamos retornar aí para nós finalizarmos daí a aula de hoje. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá bom. Beleza. Eu ouvi que alguém disse algo, né, mas eu não consegui discernir o que seria. Ok, então, pessoal, uns 5 minutinhos aí, para vocês esticarem um pouquinho a perna, se vocês quiserem. Ir no banheiro também, algo do tipo, né? E já a gente retorna. Puta que pariu. Cara, tá certo. Professor, Pois não. olha o chat. A gente pode beber água? Então, tem essa questão, né? Eu acho que teria que ter trazido de casa, né? Como que estão os protocolos aí? Acho que o lanche e a água tem que estar trazendo de casa, né? Tem a garrafa, professor. Tem algum pessoal que está aí no instituto? Daí é para você perguntar para eles, para alguém te arrumar um copo, algo do tipo. Tá bom.
Professor, aceita a Cauane, ela está pedindo para entrar na aula também. Ah, sim. Eu vou dar uma olhada aqui. Meu computador tá meio que travando aqui, tá meio tenso. Vamos lá então, pessoal. Professor, Pois não. você vai passar alguma coisa para a gente resolver? Eu vou passar um exercício, mas eu vou resolvendo aqui com vocês, tá? Na verdade, eu vou resolvendo eles. Aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Aí depois eu vou fazer algumas considerações finais daí. Aí vocês já estarão dispensados.
Ok, então, para nós recapitularmos aí, né, a aula de hoje, vamos lá. Um exercício aí bem simples, né? Vamos indicar aí para as afirmações a seguir, né? Se são verdadeiras ou falsas, conforme aquilo que nós vimos, né, na aula de hoje. A reação entre ácido clorídrico, né, o HCl, ácido clorídrico, e alumínio metálico é mais demorada quando este está na forma de um pó fino. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? E aí, hein? Verdadeiro ou falso? Bom, assim, um pó fino quer dizer que o alumínio metálico aí forma sólida, né? Um pó fino quer dizer que a superfície de contato ela é grande, né? Então, a reação seria mais demorada, né? Na verdade, não, né? Ela será mais rápida, né? Porque aumentou-se a superfície de contato. Então, essa alternativa aí, ela seria uma alternativa falsa. O intemperismo químico é um exemplo de reação lenta. É uma reação geoquímica, né? É a degradação das rochas, né? E realmente é uma reação lenta, né? Levando até milhares de anos, né? Para ocorrer numa taxa perceptível. Uma colisão efetiva significa que a energia de ativação da reação foi superada. Então, toda reação química tem uma energia de ativação, que é a barreira natural para que a reação ocorra. É a barreira natural para que ocorra a formação de produto. Uma colisão efetiva, sim, né? Significa que a energia de ativação da reação foi superada. É uma afirmação verdadeira. Quanto menor for a quantidade de matéria em um determinado sistema reacional, maior será a chance de formação de produtos. Bom, uma menor quantidade de matéria, né, que é o tal do mol, né, significa uma menor concentração. Então, não está de acordo, né, com aquilo que nós vimos na aula de hoje. Portanto, essa alternativa é uma alternativa falsa. No equilíbrio químico, nenhum tipo de reação ocorre. Olha, né? Na verdade, não, né? Essa alternativa ela é errônea, é falsa. No equilíbrio químico, as concentrações permanecem constantes e a velocidade de formação se iguala à velocidade de decomposição. Na verdade, isso não quer dizer que não ocorra a reação. Ela ocorre, mas as taxas serão iguais. Pois não. O equilíbrio químico é quando nenhuma reação ocorre e fica. No equilíbrio químico, nenhum tipo de reação ocorre. Seria uma afirmação falsa, porque ocorre reação química, né? Mas ela ocorre em menor quantidade? Na verdade, a taxa de formação se iguala à taxa de decomposição. Se tornam iguais, né? A reação ainda ocorre, só que ao mesmo tempo, é mais ou menos isso que ocorre, ó. Por exemplo, uma molécula de reagente se transforma em uma molécula de produto, só que ao mesmo tempo, isso é equilíbrio químico, ó. Uma molécula de produto se transforma em uma molécula de reagente. Então, a reação ela continua ocorrendo, só que as taxas agora são iguais. Então, não é correto afirmar que a reação não ocorra, né? Ela ocorre,
Só que não vai ocorrer, assim, com uma maior formação de produto ou uma maior decomposição. Se iguala, né? Entendi. Ok, né? Essa daqui está tranquilo, está de acordo lá com aquele gráfico que nós vimos, né? No equilíbrio químico, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então, a velocidade de formação do produto se iguala com a velocidade de decomposição do produto, né? Sempre, é claro, né, tendo como pano de fundo aí uma reação reversível, né? Nem todas as reações são reversíveis, né? Então, para uma reação reversível, realmente, né, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Professor, Pois não? a velocidade direta seria a criação, a velocidade inversa seria a decomposição? Exatamente. Direta é a formação e a inversa é a decomposição do produto. No equilíbrio químico, as concentrações dos reagentes e dos produtos serão iguais. Olha que mentira, né? É uma mentira, é falso. Mas, professor, eu vi que não mudava lá mais a concentração, está lá no gráfico, professor. Não, as concentrações, elas, depois no equilíbrio químico, elas ficam constantes, né? Ficar constante não significa que as concentrações são iguais, né? No equilíbrio químico, né, as concentrações elas não são iguais, elas permanecem constantes, elas não vão mudar mais, ou seja, chegou no equilíbrio químico, aquela quantidade de produto que foi formada não vai mudar mais, não vai mudar mais. Isso não quer dizer que não esteja sendo formado produto, mas ao mesmo tempo que é formado, ele é decomposto, então não altera mais a quantidade de produto, né? Então as concentrações não só do produto, como as concentrações dos reagentes, permanecerão, né, constantes. Isso não quer dizer que serão iguais, permanecerão constantes. A concentração do produto no início da reação é igual a zero. É uma verdade. Aliás, é uma verdade lógica, né? Concorda, né? Porque se o produto é aquilo que é formado, então no instante zero, a concentração do produto ela é igual a zero. Né? Não existe produto formado. Né? É claro que assim que a reação começa a ocorrer, né, o produto ele vai ser formado. Mas no instante zero, que é algo até meio filosófico, né? O que seria esse instante zero, né? Enfim, mas no instante zero, assim, não vai ter produto, a concentração dele é zero. E a concentração dos reagentes é máxima, né? Ela vai diminuindo com o passar da reação. Após um tempo, a concentração dos reagentes vai aumentando até atingir o equilíbrio químico. Olha só, né? Uma afirmação falsa. A concentração dos reagentes, ela nunca vai aumentar, né? Nunca vai aumentar. É claro, só se você burlar ali o sistema, começar a colocar reagente, né? Mas, enfim, ela nunca vai aumentar, porque reagente é algo que reage. Então, a tendência é diminuir ou ficar igual. Se eles não reagirem, quer dizer que fica igual. Se reagirem, a concentração tem que diminuir, né? Ela não tem como aumentar, né? Porque reagente está sendo consumido, logo a concentração vai diminuindo e a concentração de produto, né, concomitantemente vai aumentando. Para finalizarmos aí, então o exercício, vamos lá, mais um pouquinho sobre equilíbrio químico, né? A velocidade direta vai aumentando com o passar do tempo, né? Na verdade, não é isto que sugere lá o gráfico, né? Aquele gráfico da velocidade pelo tempo. Se você der uma olhadinha boa lá depois, quando eu enviar os slides na plataforma, você vai ver que a velocidade direta ela vai diminuindo, é uma curva ascendente, né? Não é crescente. A velocidade inversa ela é crescente, a velocidade direta ela é ascendente. Né? Então, a velocidade direta
ela tem uma curvinha lá que é ascendente, então ela não vai aumentando, né? Na verdade, ela vai diminuindo, né, com o passar do tempo. A velocidade inversa, ela vai aumentando com o passar do tempo. Pelo gráfico lá da velocidade pelo tempo, você vai perceber que essa afirmação é verdadeira. Como assim, professor? Verdadeira, né? A velocidade inversa é a velocidade de decomposição do produto. No início não tem produto. Depois de um tempo vai tendo produto. Depois de um tempo maior vai tendo mais produto. Então a probabilidade desse produto ser decomposto em uma reação reversível vai aumentando. Então a velocidade inversa, que é a velocidade de decomposição, vai aumentando conforme aumenta-se a concentração do produto formado. Até chegar o momento, é claro, que a velocidade inversa se iguala à velocidade direta. Aí nós temos o equilíbrio químico. A taxa de decomposição dos reagentes é maior no início da reação. Sem dúvida, por um motivo óbvio, né? Lembram que a velocidade está relacionada com a concentração. A concentração no início da reação é maior. A concentração de reagente é maior. Logo, a velocidade, a taxa de decomposição, né, a velocidade de decomposição dos reagentes ali, a velocidade de formação do produto, né, a partir dos reagentes, será maior também. Na verdade, até a palavrinha decomposição, que seria melhor reação, né, para fazer um pouco mais sentido, para não causar uma confusão, né. A taxa de reação, né, a taxa de formação de produto a partir dos reagentes, né, é maior no início da reação, né, verdade, né. Bom, seria isso por hoje. Aí na próxima aula nós daremos aí continuidade, né, à questão do equilíbrio químico. Eu gostaria que vocês dessem uma lida lá no material que eu enviei. Capítulo 5 e o capítulo 7, né? Leem o capítulo 7, que é da cinética, e depois leia o capítulo 5. Enviei lá no e-mail da sala, ok? E eu tinha colocado, pessoal, a prova substitutiva, né, para hoje, né? Alguém não conseguiu encaminhá-la? Guilherme? 2 alunos. As 3. 4. Quantos alunos? São, parece que 4 alunos. Como que é? 4 alunos não conseguiram enviar a avaliação? Isso. 4 alunos. 4 alunos, ok, então. Vamos fazer o seguinte, eu vou estender o prazo aí até amanhã, à meia-noite de amanhã, ok? O senhor enviou o livro no Tá. e-mail? E aí, pessoal, é o seguinte, tendo alguma dúvida, pode enviar aí no Zap, ok? Procurem fazer aí. O senhor enviou o livro no e-mail? Com relação ao livro, material de leitura, eu encaminhei no e-mail, tá bom? Capítulo 5 e o capítulo 7, material de leitura. E é ler uma vez, duas vezes. Professor também vai entrar no e-mail, professor? Como? Você poderia repetir? Eu não consegui discernir o que você falou. Professor, Pois não. a Kawane está perguntando se o slide vai estar no Moodle. Opa, sempre, né? Eu sempre coloco lá os slides e também a videoaula, ok? Ok. Então, pessoal, a prova paralela, substitutiva, acho que é substitutiva que fala, né? Fica então até amanhã. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aí pelo Zap, tá? Estou aí disposto
a ajudá-los. Não esqueçam, mais uma vez, ó, de ler lá o material, tá bom? Ler uma, duas vezes até fazer sentido, né? Esse é o segredo da leitura, né? Ok, então, pessoal, alguma dúvida? Sucesso, então. Nenhuma. Só na hora da prova, né? Como que é? Tranquilo, não, na hora da prova não, né? Fica de boa, vai dar tudo certo. Beleza, então, pessoal, por hoje seria isso. Tudo de bom para vocês. Forte abraço aí. Até semana que vem, presencial, né? Estamos liberados? Olha, estão liberados. Por hoje seria só. Até mais então, pessoal. Forte abraço.